Meus queridos, saúdo os que aqui estão e também os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos o 5º domingo do tempo da Quaresma. Na liturgia antiga, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, esse domingo era chamado de primeiro domingo do tempo da paixão. Por quê? Porque nós já entramos no mistério do sofrimento da cruz, da paixão de Jesus Cristo. Por isso que nesse 5º domingo, de maneira facultativa, a igreja, ela vela todas as imagens diante de nós, para que, olhando o mistério da vida e da salvação, nós nos sintamos ofuscados pela limitação da nossa humanidade, né? Por que velar as imagens nesse domingo? A igreja quer nos mostrar que o mistério do sofrimento, aliás, o sofrimento humano, até certo ponto, ele cabe na nossa compreensão humana. Mas vai chegar um ponto, né, no trato com o ato de sofrer, que nós não mais compreenderemos, né? Por isso que o ato de sofrer, em alguma circunstância, deve ser um simples ato de entrega a Deus. Tem muita gente que quer saber os porquês de tantas coisas na vida e não vai descobrir a resposta nesse mundo. É isso que mostra este velar as imagens, né? Nós nos declinamos, nos aproximamos junto com a igreja do mistério da paixão, da Semana Santa. E hoje nós ouvimos o profeta Jeremias, né? Jeremias profetizou para o povo de Judá, que estava há 70 anos no exílio da Babilônia. Ora, quantos anos de sofrimento! Teve gente que nasceu no exílio e morreu no exílio. Teve gente que não viu a sua casa, o seu lar, né? a sua cidade, o templo, tudo aquilo que foi tirado do povo quando o povo foi levado escravo. Então, é um ambiente de sofrimento, onde não tem explicação para nada, onde não tem o que explicar. A esperança morreu, a fé com certeza também morreu. E Jeremias, um dos profetas em meio ao exílio, nesse capítulo 31, aliás, o capítulo 30 e 31 de Jeremias, é o chamado livro das consolações de Israel. Jeremias vai dizer assim: povo de Judá, vocês estão padecendo a escravidão como consequência do pecado de vocês, porque vocês foram infiéis a Deus. E é bem verdade, minha gente. Más escolhas produz consequências más. Sempre, em todas as dimensões da nossa história, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida fisiológica, na nossa vida paterna e materna, na nossa vida social, tudo o que tem péssima escolha produz consequência, e dolorosa às vezes, né? E aí, mas Jeremias está falando o seguinte: eis que virão dias, diz o Senhor, e é o Senhor quem está falando, eu vou concluir com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que eu fiz com os seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito, mas que eles violaram a aliança. E aí é sempre oportuno nós lembrarmos de tantas tentativas que Deus fez ao longo da história da salvação para chamar o homem para junto dele, né? No fundo, se nós olharmos toda a Escritura, existem muitas tentativas de Deus de trazer o homem de volta. Deus sabe que não existe realização humana sem Ele. Ele sabe, por isso que Ele quer atrair todos a Ele. Mas muitas vezes o homem não quer. E aí, de maneira muito solene, nós vemos em toda a Escritura
Vamos ver se vocês estão craque em Bíblia. Quantas vezes Deus tentou de maneira solene? Quantas alianças Deus selou com o ser humano ao longo de toda a história da salvação? Quem sabe? 1, 2, 3, 10, 50? 7 vezes. Qual foi a primeira vez que Deus fez uma aliança? Não sei se vocês sabem o que é aliança, né? Às vezes aliança não é o que você está no dedo, né? Aliança é um pacto, é um contrato. Deus oferece algo ao ser humano, só que Ele também exige algo, é um contrato. Qual foi a primeira aliança? Com Adão e Eva. Deus entregou a vida, e Deus entregou o paraíso nas mãos de Adão e Eva. Crescei-vos, crescei-vos, multiplicai-vos, submetei a terra a vós, dai nome a tudo, porque tudo está debaixo do vosso poderio. Olha o que Deus entregou ao ser humano, tudo isso, né, de maneira muito melhorada, né? E aí Deus fez uma exigência. Qual a exigência que Deus fez no jardim, no paraíso? Não comam da árvore, de uma das árvores que estão no centro do jardim. Da outra vocês podem comer, aliás, devem comer para não morrer, que é a árvore da vida, que vai conferir imortalidade. Mas a árvore que está do lado dela, não comam. E o que o ser humano fez? Parece criança teimosa, né? Não mexe aí. O que a criança vai fazer? Se deu mal. E nós estamos pagando o preço. O sofrimento, a morte foi consequência desta teimosia de Adão e Eva. Não deu certo. Deus parou por aí, largou o ser humano, agora vocês se viram. Não. Deus tentou de novo. Qual foi a segunda aliança? A primeira foi com Adão e Eva, a aliança adâmica. E a segunda? A aliança noética. Com Noé, depois de Adão e Eva, o mundo se perverteu. Chegou no tempo de Noé, só tinha 8 pessoas justas na face da terra. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Foram os que subiram para a arca. Todo o resto foi destruído. E Deus fez uma aliança com Noé, né? Noé, a partir de hoje eu não vou nunca mais destruir nada, né? Nunca mais. Se a gente for olhar bem, já está na hora de Deus tá fazendo isso, mas Ele prometeu que não vai fazer, então a gente tem que aguentar isso daqui, é o que tem para hoje, né? Ora, eu não vou destruir mais nada. Ele fez uma aliança de amor com Noé. Qual é o símbolo da aliança com Noé? O arco-íris. O arco-íris. Depois não deu certo, porque depois de Noé nós vamos ver que o povo vai começar a se complicar. Aí vai chegar um tempo que Deus vai tentar de novo. Qual que é a próxima? Abraão, a aliança abraâmica. Chamou um homem lá onde Judas perdeu a bota, né? Em Ur dos Caldeus, e o trouxe. Falou: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te apontar o caminho, né? E Abraão foi. E Deus fez uma aliança, né, representada, isso nós vemos no capítulo 15 do livro do Gênesis. Abraão ele corta um animal no meio, e ele espera Deus vir selar o pacto. Quando ele fica com sono, Deus passa com fogo e queima o animal ao meio, selando aliança com Abraão. Só que não deu certo de novo, que de Abraão veio Jacó, de Jacó veio os seus filhos, só que os filhos de Jacó, eles se traíram entre si, venderam José, filho de Jacó, para o Egito, e foram castigados, quebraram a aliança. Depois disso vem o quê? Mais uma vez Deus tentando. Moisés, né? Êxodo capítulo 19, versículo 5. Moisés sobe ao monte Sinai,
e lá Deus sela a aliança por meio das tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés fica lá em cima da montanha quantos dias? 40 dias. Quando ele desce, o povo de Israel já está cultuando bezerros de ouro. Quebraram a aliança dias depois dela ser selada entre Deus e Moisés. E aí, depois, mais para frente, através do próprio Moisés, logo quando eles chegam próximo da terra prometida, né, no livro do Deuteronômio, no capítulo 29, Deus vai fazer de novo uma nova aliança por meio de Moisés, antes de entrar na terra prometida. Só que não vai dar certo. Mais uma vez o povo vai trair a Deus. Depois, mais adiante, Deus vai fazer outra aliança, que é a sexta, com Davi. Davi, você é o rei escolhido por mim, sua descendência jamais será quebrada, né? Só que o que acontece? Depois de Davi veio Salomão, e o próximo rei depois de Salomão dividiu o reino de Israel. Traíram a aliança que Deus tinha selado. E aí foram 6. Olha, o número 6 é o número da imperfeição, né? E Deus percebeu, olha, não vou mais tentar não, porque eu vou perder meu tempo. É melhor eu fazer alguma coisa que não dependa dessa turma, porque não está dando certo. E foi isso que Deus fez. De que jeito? A última aliança, que é uma aliança inquebrável, eterna, perene, enviando o seu Filho, Jesus Cristo. E no alto da cruz, quando ele é pendido no alto da cruz, o seu sangue sendo derramado, ali ele traça entre o céu e a terra uma nova aliança, cujo símbolo é a cruz. Uma aliança agora que ninguém vai destruir. Por quê? Porque já não depende mais de mim e de você. Não depende. Jesus, ele faz tudo. E nós, minha gente, nós, a cada missa que nós celebramos, nós renovamos esta aliança, a última, que é eterna e que vai se estender até o fim dos tempos. O que é a Santíssima Eucaristia, né? Olha, se nós nos atermos nas palavras da consagração: tomai e comei, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos. Então, quem é que faz essa aliança acontecer? Somente Ele, não depende mais de nós. Por isso, o que é a missa, né? Jesus na pessoa do sacerdote, Ele é o sacerdote que oferta a vítima. Jesus no altar, Ele é a própria vítima. E o Pai é aquele que recebe, que toma o sacrifício. Não depende mais de ser humano nenhum, senão da única e perfeita humanidade do Filho de Deus. Por isso, minha gente, o que eu preciso fazer para ir para o céu, para ser salvo? Simplesmente se aproximar de Jesus, que é o que a gente faz pouco. A gente faz pouco. Só isso, você não precisa fazer nada, está tudo preparado, né? E mesmo tudo estando preparado, tem muitos que não querem, que estão longe de Jesus. Não tem outro caminho senão por Ele. E aí vem o Evangelho de hoje. Jesus, ele está dizendo assim, tinha algumas pessoas lá, esse Evangelho é o capítulo 12 do Evangelho de João. Jesus já entrou em Jerusalém, nesse capítulo 12 já aconteceu aquele evento com os ramos, Jesus já está lá, daqui a alguns dias ele vai ser condenado à morte. E se achegam junto de Jesus alguns gregos, que no fundo eles queriam procurar o quê? Eles queriam procurar o que a fama de Jesus oferecia, milagres, bênçãos, curas, eles queriam conhecer Jesus. E quando Jesus vai se apresentar, ele diz assim: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado.
E aí ele conta essa parábola muito interessante essa parábola. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. A gente precisa entender um pouquinho essa parábola, né? Eu não vou pegar o grão de mostarda, porque eu acho que tem gente aqui que nem viu ainda grão de mostarda. Mas vamos pegar, por exemplo, não sei se alguém aqui já plantou alface. Já deve ter plantado alface. Alguém já plantou alface aqui? Olha, bastante gente. Eu pego numa mão a semente e na outra mão eu pego um pé de alface. Tá? Se eu perguntar para você, o que é isso daqui, essa porção aqui? Você vai falar o quê? É semente. O que é isso daqui? É alface. O que precisa acontecer para que isso passe a ser isso? O que precisa acontecer? A semente ser colocada na terra. E o que vai acontecer com a semente dentro da terra? O padre não é um especialista nisso, né? Em teologia sim, mas eu fui pesquisar um pouco dessa questão de semear, de agricultura. Acontece alguns passos na germinação dessa semente. O primeiro passo, essa semente ela vai se umedecer, ela vai chupar toda a água que está naquela terra, ela vai inchar. Depois, é como se ela se revestisse de uma película em volta dela, né? Não sei se tem algum biólogo aqui, eu li na internet, tá? Se estiver errado, depois da missa me corrija. E por último, o que vai acontecer com a semente? Que é isso que Jesus está falando, é sobre isso. Ela vai explodir, e dela sairá aquilo que depois vai crescer e vai se tornar uma árvore, uma planta, uma hortaliça que vai dar frutos. Para que a alface aconteça, a semente precisa morrer. É disso que Jesus está falando, né? E aí a pergunta fica, né? Quem quer ser feliz aqui? Erga a mão quem quer ser feliz. Quem quer sofrer? Pois é. Jesus está falando no Evangelho que não existe felicidade perfeita sem antes passar pelo processo do sofrimento. Não existe. Se a gente reparar bem, tudo é assim. Tudo na vida é assim, né? Se você quer ser um atleta, né? Ficar todo trincadinho, tanquinho, com boa desenvoltura, o que você tem que fazer? Uma dieta lascada. E não é fácil não, né? Ora, se você quer passar no vestibular da USP, o que você precisa fazer? Parar, largar a balada de fim de semana e rachar de estudar. Se você quer que o seu filho cresça com valores cristãos, cresça dentro da igreja e no caminho de retidão e de salvação, o que você precisa fazer? Ficar todo fim de semana indo no churrasco e deixar o filho crescer à vontade do mundo? Não. Tudo exige um esforço, e se esse esforço não é feito, não tem consequência de vida. É isso que Jesus está falando. E se nós não usarmos desta vida para executar esses esforços de viver o projeto de Deus, o que vem depois dessa vida também não vai ser alcançado. É isso que Jesus está falando, né? Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. A pergunta que fica é: onde Jesus está hoje? Onde Jesus está hoje? Jesus está na eternidade, assentado no seu trono, para todo sempre, glorificado. Mas, e se a gente perguntar, quem quer ir para esse lugar? Todos nós ergueremos as mãos. Só que para chegar lá tem o que antes? Isso daqui. E aí as mãos vão se abaixar. E aí Jesus vai dizer assim:
não tem jeito se não for por esse caminho. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estou, aí também estará meu servo. Se Jesus está na felicidade dos céus neste momento, é porque Ele passou por esse caminho. Onde eu estou e onde eu estive, também deve estar meu servo. Por isso, minha gente, aprender com o testemunho de Jesus, olha o que Ele fala, né? No Evangelho de João, não existe aquele relato do Jardim das Oliveiras. O relato do Jardim das Oliveiras, do Getsemane, só está em Mateus, Marcos e Lucas. O Getsemane para João é o Evangelho de hoje. Olha o que Jesus diz: agora sinto-me angustiado. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora. Mas foi para essa hora que eu vim, né? A mesma coisa nós, diante das provações da vida, quando aparecer situações de cruzes, cuidado com o que você faz com isso que aparece na sua vida. Jesus, nesse Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, Ele não diz: Pai, livra-me deste cálice. Mas o que Ele diz é: Pai, glorifica o Teu nome. Essa deve ser a nossa frase diante da cruz. E não é fácil, minha gente. Ora, quem não tem uma vida alicerçada em Deus, no momento da provação, espana, fracassa. É para isso que a gente está aqui hoje, né? Ora, a carta aos Hebreus que nós ouvimos hoje, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: Cristo, nos seus dias de vida terrestre, Ele dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. O escritor está se referindo à angústia do Jardim das Oliveiras. Ele dirigiu ao Pai forte clamor e lágrimas, àquele que era o único capaz de salvá-lo da morte. E a pergunta que fica: Jesus foi salvo da morte? Sim ou não? Sim ou não? Já escutei as duas respostas. O escritor da carta aos Hebreus diz assim: e ele foi atendido. Está escrito aqui. A gente precisa entender que ser salvo da morte não significa não passar por ela, mas significa superá-la. Isso que é ser salvo, né? Quando surgem as dificuldades da vida, presta bem atenção, né? Peça para Deus que Deus seja glorificado no que você está enfrentando, porque pode ser que Deus esteja usando daquilo para a sua salvação e sua santificação, né? Desviar-se da missão não é o melhor caminho, mas enfrentar a vida. E é para isso que nós estamos diante do altar, para que Deus nos fortaleça e nos torne aptos para enfrentar a nossa vida. Que a nossa vida seja cheia de renúncias, cheia de sacrifícios, mas também seja repleta de conquistas e de realizações, como fruto dos nossos esforços. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração. Este mistério da angústia, do sofrimento de Cristo, que toca a nossa humanidade, a nossa fragilidade.